Graça e paz, meus irmãos. Que Deus esteja conosco, nos abençoando. Nós daremos continuidade à série de mensagens que estamos falando de Atos dos Apóstolos, na verdade, Atos do Espírito Santo, através de Jesus na vida dos apóstolos, né? Mas fica muito longo o título. E hoje eu vou estar falando sobre o capítulo 21, que é a ida de Paulo para Jerusalém. E eu vou começar lendo, mas nós vamos ler o capítulo todo, mas desmembrado. Vou pedir o Roberto aí. Nós vamos colocar primeiro do versículo 1 ao versículo 6. Se vocês quiserem, sentirem confortáveis, vamos ler todos juntos em voz alta, para a gente ir memorizando um pouco mais. Você em casa também, faça isso. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes, e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ajoelhados na praia, oramos. Despedimos-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Nesse trechinho, o Espírito Santo revelou aos discípulos as coisas que poderiam acontecer a Paulo se ele fosse a Jerusalém. E eles se amedrontaram e tentaram impedir Paulo de fazer essa viagem. Tentaram persuadi-lo de todo jeito. Viram que não ia ter jeito, que Paulo estava realmente decidido a continuar a viagem. Eles foram todos orar. Se ajoelharam na praia. O texto não fala, mas eu tenho convicção de que a oração deles era proteção para a vida de Paulo, que sabiam que ele corria risco até de morte. Continuando, Paulo chega em Cesareia, do 7 ao 16. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Aqui, o Espírito Santo usa a vida de Ágabo para advertir Paulo da maneira que ele seria tratado em Jerusalém, dos riscos que ele ia correr. Aqui, então, a gente vai ver o seguinte, as palavras do Espírito Santo, lá no versículo 4, desse mesmo capítulo, falando aos discípulos da cidade de Tiro, e depois no versículo 11, usando Ágabo em Cesareia, os dois tiveram a mesma interpretação do que o Espírito Santo falou para eles. Porém, o Espírito Santo falou também para Paulo. Por isso ele estava fazendo essa viagem.
Mas a resposta de Paulo foi incrível, dizendo: está pronto. O Espírito Santo não trouxe duas mensagens. Tanto no versículo 4 quanto no versículo 11, é a mesma mensagem, e é a mesma mensagem que foi para Paulo, advertindo que ele passaria por certas situações, que ele corria risco de ir a Jerusalém. Paulo compreendeu de uma forma diferente dos discípulos. Os discípulos tentavam fazer que ele não fosse, mas Paulo sentiu: eu tenho que ir. Estou sendo impelido a ir. E não tenho medo disso que vou passar por lá. Depois que Paulo decidiu mesmo seguir viagem, os discípulos entenderam também que é isso que o Espírito Santo queria falar. E interessante que essa viagem para Jerusalém de Paulo me remete à viagem de Jesus para essa mesma Jerusalém, porque ele também sabia o que iria acontecer ali. No versículo 17 até o 20, quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-os saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhes disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Essa chegada de Paulo em Jerusalém encerrava uma trajetória de viagens por muitas cidades. Ele havia ido por essas cidades, evangelizando, falando do evangelho, trazendo pessoas a se converterem. Mas ele voltou por essas mesmas cidades, parando, conversando, trazendo todos os apóstolos, os discípulos ali, para fortalecer a fé. Ele quis que todos estivessem confortados, mesmo sabendo que seria um destino complicado dele, mas ele foi retornando por todas as cidades, animando-os na fé. E ele contou com humildade para todos tudo isso que aconteceu. Em nenhum momento ele se engrandeceu, ele disse claramente que Deus tinha feito na vida dele, tanto evangelizando quanto fortalecendo e mantendo firmes eles ali todos. E também os discípulos de lá disseram: aqueles que estavam aqui, todos também continuam firmes na fé. A gente precisa não só evangelizar, a gente tem que acompanhar, tem que discipular. O objetivo de levar o evangelho é formar novos discípulos. Discípulo gera discípulo. E é isso que Paulo estava fazendo. No versículo 21 até o 26, eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve estes homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando os cumprimentos dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Aqui a gente nota que a fala aos discípulos, a fala não é dos discípulos nem do Espírito Santo. A fala que conta aqui é do povo. E um povo contrário aos ensinamentos de Cristo. Um povo que não queria que o evangelho fosse divulgado. Era uma fofoca e essas inverdades eram justamente para acabar com Paulo, acabar com todo esse evangelismo que ele fazia.
Estando o Paulo junto com esses homens do voto nazireu, na Bíblia, nazireu é o nome utilizado para se referir a uma pessoa que estava presa a um voto especial de consagração a Deus. Paulo se juntou a eles para que o povo entendesse que ele não era contrário à lei. Aqui uma situação que o texto não relata se essa sugestão tinha vindo do Espírito Santo ou dos próprios homens. O que nós sabemos é que não deu certo. Então acho que não foi do Espírito Santo. Paulo é preso no templo, do 27 ao 29. Por favor, Roberto. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Aqui dá para ver que esse voto que Paulo fez não deu certo, né? Eles reconheceram, agarraram, caluniaram, procuraram matar Paulo, levaram para fora do templo e começaram a espancar. Não é bater, não é espancar, que o termo fala. Tudo isso acabou criando um grande alvoroço em Jerusalém. E, por favor, do 31 ao 40. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mate-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: Senhor, seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu: você sabe grego? Você não é, por acaso, aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão um sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo... Quando Paulo foi levado para fora e começou espancado, avisaram o comandante que havia enorme confusão generalizada em Jerusalém. Essa situação fez com que o comandante confundisse Paulo com um egípcio revolucionário que havia destruído muita coisa. Assim mandou levá-lo para a fortaleza, que possuía na sua escadaria espaço normalmente usado para que um homem falasse a todos que se aglomerassem ali. Quando Paulo pediu então permissão ao comandante para falar ao povo, falando em grego com este, ganhou-lhe a confiança e a permissão. Quando se dirigiu ao povo, falou em hebraico para que todos pudessem entender. Esse capítulo termina aqui. Ele não tem a continuação nele, que será no próximo domingo, no capítulo 22, nós estaremos entendendo o que Paulo disse ao povo. Esse último trecho das escrituras que nós lemos aqui, da prisão, do espancamento, de ser levado à fortaleza, de ter essa permissão, não cita se o Espírito Santo falara a alguém ou a algum grupo, mas nós podemos notar claramente que o Espírito Santo estava no comando, ele estava na ação, e foi tudo encaminhando para que desse certo os propósitos de Deus. E qual seria o propósito de Deus? Foi através da captura de Paulo, seu espancamento, que causou o alvoroço na cidade, que o comandante decidiu prendê-lo, e nesse processo o comandante acabou sendo facilitador
para que Paulo pudesse falar do Evangelho a todos aqueles que o queriam morto. Este era o propósito de Deus, levar Paulo a Jerusalém para falar de Cristo e de seu sacrifício para todo aquele que nele crer. Entendam, os propósitos de Deus sempre se cumprirão. Os caminhos, às vezes, que a gente acredita que está complicado, está difícil, não consigo, é uma forma que Deus está usando para trabalhar através do Espírito Santo para que os propósitos dele sejam alcançados. E nós temos ouvido o que o Espírito Santo nos diz? Se temos ouvido, estamos compreendendo de forma correta o que ele está nos dizendo? E se estamos compreendendo, estamos aptos para falar como Paulo disse, estou pronto? O estou pronto de Paulo é muito forte. Estava pronto a morrer, a sofrer por aquilo que era o propósito de Deus na vida dele. Será que eu estou pronto? Se eu tenho compreendido, será que eu tenho mesmo essa condição de falar estou pronto? Pronto a renunciar de vaidades, de coisas que nos desviam da palavra de Deus? Estou pronto para renunciar daquelas coisas que nos atraem no mundo? Para a gente anunciar o Evangelho de Cristo, não existe lugar e nem hora. A qualquer momento, o Espírito Santo nos dará a oportunidade. Para Paulo, a oportunidade foi de grande sofrimento, mas ele falou. Para nós, às vezes, a oportunidade está na nossa frente sem sofrimento nenhum. E nós acabamos não falando. Que o Espírito Santo nos incomode para sairmos de nossa zona de conforto e anunciar este Evangelho. Pois os dias são maus e Cristo está voltando. E existem pessoas que ainda precisam conhecer o Evangelho. Vamos orar, meus irmãos. Deus amado, Pai querido, age, Senhor, na minha vida, para que eu possa cada vez mais entender o que o Espírito Santo fala e que eu esteja sempre pronto, Senhor, pronto a servir, pronto a renunciar de coisas que não devo compartilhar nesse mundo, que todos nós aqui, mesmo os que estão em casa, possamos entender que através das nossas vidas Deus quer trabalhar, Deus quer levar o Evangelho àqueles que não conhecem, Deus amado. Abençoa, Deus, para que possamos abrir mão de nós mesmos, para que possamos entender cada vez mais como fazer a Tua vontade. É o que eu oro agradecido no precioso nome de Jesus. Que Deus a todos nos abençoe.